Queridos, por gentileza, meus amados, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, do capítulo 14, não é? São João, capítulo 14, irmãos, e o versículo 1, não é? Glória a Deus. Estaremos lendo aí 1, 2, 3 versículos da palavra do Senhor, amém? São João, capítulo 14, e o versículo 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, queridos, está escrito assim: Jesus encoraja seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus, aleluia. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vais, e onde, já sabeis para onde vais, onde eu vou, e conheceis o caminho. Amém, irmãos? Somente esses versículos, né? Queridos, nós vamos fazer uma oração agora, não é? Nós gostaríamos de pedir o nosso amado irmão Tiago, né? Ele vai orar e dar já continuidade nesse culto, né? Os irmãos são sabedores que todos os quartos domingos, né? Temos o culto do amigo. E hoje, então, é um culto do amigo, né, irmãos? E Jesus está aqui, né? Ele é o nosso amigo. E a Bíblia diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando, né? Eu acredito, irmãos, que todos nós que estamos aqui somos amigos uns dos outros, em Cristo Jesus. Glória a Deus, cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, Deus querido, eterno santo, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, Senhor Jesus, para te adorar e exaltar o teu santo nome. Neste momento, Senhor Jesus, apresentamos, Papai amado, esses pedidos de orações. Vá de encontro, Papai amado, com cada um. Leva, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, Senhor Jesus. Acampa, Papai amado, os teus anjos. Dê saúde, dê força e protege de todo mal, Papai amado. Sê conosco nessa noite, fale conosco, que nós recebamos nossa adoração, nossos louvores. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa oportunidade também, o irmão Eduardo dá uma saudação para a gente. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de ler um texto que o Senhor colocou no meu coração. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a seguir. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Versículo 15 novamente. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Amém? Uma palavra que já é pregada, né? Assim, né? Só de ler a palavra, já o texto parece que se explica.
O apóstolo Paulo escreve essa palavra dizendo que a igreja é o bom perfume de Deus. E aí ele vai falar assim, que quando nós caminhamos, ele está querendo dizer assim, ó, quando você caminha pelas ruas, quando você está passando no mercado, no trabalho, em casa, onde quer que seja, você está exalando esse perfume, né? Que é o perfume de Deus. Se você tem a presença de Deus, você exala esse perfume, né? Entre os que estão sendo salvos, mas também entre os que estão se perdendo, né? Aí ele vai dizer assim, ó, para estes, os que estão se perdendo, aroma de morte para a morte, e os que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Então, nessa noite, a palavra que eu venho trazer para a sua vida, talvez você saiu da sua casa, né? As irmãs cantaram um hino aqui, né? Que quando a gente ouve, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Que a voz do Senhor é livramento, né? Que quando a gente ouve a voz dele, a gente prospera. E tudo isso que as irmãs cantaram é verdade. Mas muitas das vezes a gente não tem nem parado para ouvir a voz de Deus. A Deus, a gente não pode limitar a Deus e dizer que ele só fala assim ou assim. Porque Deus é o Todo-Poderoso. E na nossa mente não cabe tamanho poder que esse Deus, né, que esse Deus carrega. Mas se esse Deus escolheu manifestar o seu conhecimento, falar com nós que somos parte da igreja, mediante a palavra, não temos por que deixar essa palavra fechada. Nós precisamos buscar ouvir a Deus, primeiramente pela palavra, pelo conhecimento da verdade, né? Então, hoje a palavra, essa palavra que li, né, que fala para sermos o bom perfume, o aroma de Deus, que nós somos o aroma de Deus. Deus nessa noite te entrega essa responsabilidade. Porque enquanto você está em casa, enquanto você está no trabalho, enquanto você passeia pela rua, você tem a responsabilidade de exalar esse cheiro. O cheiro de Deus, o cheiro, o bom perfume que ele derramou na sua vida. O que é esse cheiro? O que é isso que Deus derramou na sua vida? Deus tem derramado simplesmente o sangue de seu filho em sua vida, para que você possa testemunhar por onde quer que você vá, por onde quer que você esteja. Talvez você esteja numa festa e todo mundo enchendo, né, a cara de cachaça, todo mundo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Como você vai ser o bom aroma de Deus num lugar desse? Fazendo totalmente o contrário que estão fazendo lá. Dando exemplo, sendo obediente, obedecendo às autoridades, fazendo tudo aquilo que o mundo prega, você tem que fazer o contrário. É assim que você manifesta o bom perfume. É assim que você exala o perfume que Deus tem colocado na sua vida. Porque se nós passamos perto daqueles que são ímpios, e eles sentem o cheiro, e a Bíblia diz que esse cheiro é de morte, nós temos uma responsabilidade aqui. Nós temos uma responsabilidade de manter o caráter de Cristo nas nossas vidas. Não adianta eu ser, como eu disse aqui hoje para os adolescentes, eu ser um anjo aqui em cima, segurando esse microfone, mas em casa ser um demônio para o meu filho e para minha esposa. Então, onde quer que você pise a planta dos seus pés, você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa carregar verdadeiramente a presença do Espírito, né, na sua vida, para que então você ouça a voz de Deus e não morra, como foi cantado aqui. Você ouça a voz de Deus e prospere. Você ouça a voz de Deus e receba direcionamento espiritual. Hoje as pessoas, elas vêm para a igreja e elas muito buscam algo específico para que Deus fale com elas de uma forma específica. Elas querem que alguém desça daqui do púlpito com o microfone na mão, coloque a mão na cabeça delas e profetize algo.
E eu aqui não estou falando que Deus não faz assim, que Deus não faz isso. Mas Deus, Ele fala o tempo inteiro. E nós, muitas das vezes, rejeitamos essa palavra que já foi revelada, que homens e mulheres morreram para que esta palavra chegasse a nós até hoje. Hoje é tão difícil. Antigamente, quando se lia, fazia a leitura da palavra, todos conseguiam acompanhar, né? O irmão lia um versículo, a igreja lia o segundo. Hoje, quantas traduções nós temos? Há até uma dificuldade de fazer isso hoje. Porque o conhecimento da palavra tem se espalhado o mundo todo. Hoje é muito fácil o acesso a este conhecimento, mas nós, como igreja, não temos buscado esse conhecimento. Nós não temos buscado conhecer o Deus que nós servimos. Esses dias para trás, para mim finalizar aqui, não tomar mais tempo, né, estava conversando com uma pessoa de uma outra religião. E essa pessoa, ela veste tanto a camisa dessa religião que ela segue, né, ela protege, ela defende tanto essa religião com unhas e dentes. Só que quando você começa a falar, porque a base, entre aspas, a base de fé deles é a palavra, essa mesma Bíblia que nós usamos. Mas quando você começa a fazer perguntas, quando você começa a levantar questionamentos, citar os versículos, você vê que a pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra. E aí, algo que Deus tem falado no meu coração, que é o seguinte: se a palavra de Deus, se Jesus, esse Jesus que nós estamos louvando aqui nessa noite, ele é a verdade, né? Então nós estamos no caminho certo. Mas eu vou levantar um questionamento aqui: e se esse Jesus não for a verdade? Você tem certeza do Deus que você serve? A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos fazer prova da nossa fé. Não é assim que diz o texto? Façam prova da vossa fé. Ou será que vocês ainda nem nasceram de novo? É mais ou menos assim que ele cita o texto. Será que você tem certeza da fé que você carrega no coração? Quando alguém vier diante de você e fazer uma pergunta, um questionamento, te colocar na parede, como diz o apóstolo Pedro, você está pronto para dar razão da fé que você carrega, que você segue? Então, meus irmãos, essa palavra é um alerta para que nós possamos ser um aroma de Deus, um bom perfume. Nós precisamos carregar o conhecimento da verdade, para que quando o seu familiar, aquele que está longe da presença de Deus, seja quem for, vir e quiser saber, as pessoas aí fora estão com sede de Deus, elas têm algo dentro delas, né? Tem o espírito humano. A Bíblia vai falar que todo homem não é só carne, ele também tem uma alma e tem um espírito, né? E esse espírito que o homem tem, ele tem sede, essa alma tem sede de Deus, ela tem vontade de conhecer a Deus, por mais que ele pratique aquilo que Deus desaprova, mas lá no íntimo ele quer conhecer, ele quer saber. E nós fomos chamados para sermos testemunhas. Você e eu fomos chamados para carregar a verdade, para levar a verdade, para ser, como eu li aqui, um bom perfume. E a palavra que deixo nessa noite é essa: prepare. Talvez você veio porque talvez tenha acontecido coisas na sua vida que você tem se perguntado: qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Por que Deus me chamou? A princípio, Deus nos chamou, meus irmãos, para que a gente pudesse fugir do inferno, porque a verdade é que se Deus estalasse o dedo e matasse todos nós aqui, nós cairíamos no inferno, porque não é pela nossa justiça. Todos pecaram, a Bíblia vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quer chamamento melhor do que esse, de te salvar, de salvar sua alma? A princípio este é o chamamento, porque Ele te amou, Ele viu algo em você e te amou. É o que o texto de João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que cresce nele não viesse a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, nessa noite, irmãos, é um alerta até para a minha vida. Primeiro a palavra falou comigo, Primeiro a palavra fala comigo.
Que a gente, como igreja, nós possamos buscar mais a face de Deus, né? Eu, como já disse em outros cultos aqui, eu cresci dentro da igreja e eu sempre ouvia que Jesus estava voltando. Os irmãos mais velhos pregando, Jesus está voltando, se prepare, santifique. Mas hoje, o mundo do jeito que está, sincronizando com a palavra de Deus, hoje nós estamos muito perto de ver a vinda de Jesus. Nós estamos muito perto de ver Ele voltar em glória. E a pergunta é, será que nós estamos preparados para recebê-lo? Será que nós estamos preparados para subir com Ele? Né? Quantos irmãos no decorrer desse ano que partiram, né? Que tiveram suas vidas recolhidas, né? Já foram, entre aspas, assim, arrebatados, levados com Cristo. E será que nós, eu e você, né, estamos preparados para subir na glória, para estar com o Senhor? Né? E nessa oportunidade eu já agradeço, que Deus continue abençoando, né, a vida dos irmãos, né, os irmãos que estão aqui estão sempre na minha oração, que os irmãos também continuem orando pela minha vida, né, para minha família, que nós somos carentes de oração, tá, irmãos? Continuem orando por nós, que Deus abençoe toda a igreja, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, paz do Senhor para a igreja. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos, somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, por tudo o qual já ouvimos nesta noite. Continua, Senhor, usando de misericórdia, Senhor, para conosco. Fala conosco nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a compreender a Tua palavra. Pai Santo, abençoa Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque o Senhor já tem falado com cada um de nós. E é muito bom quando ouvirmos Deus falar através dos louvores, através, né, da mensagem da palavra de Deus lida e assim por diante. E estou feliz de poder, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, no culto do amigo, poder trazer uma palavra ao vosso coração da parte de Deus. Sabedor de que é uma responsabilidade muito grande estar diante do altar. Eu não tenho dom, eu não sou preparado, eu não tenho chamada, e muitas das vezes falam a palavra de Deus, e mesmo apontando que não é preparado para isso. Está enganado, filho de Deus. Você tem chamada assim. Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te consagrou e Deus te ungiu. Aleluia! Você tem. Você tem que assumir que você tem. Deus te deu. Deus te capacitou. Aleluia! Se coloque na posição. Não fuja da responsabilidade que é imposta sobre os seus ombros, naquilo que é transmitir a palavra de Deus da forma que Deus assim o quer. Amém? Você é filho, Deus é pai. E se Deus escolhe você, aceita, concorda, fala: Pai, eis-me aqui, faça de mim conforme a tua vontade. Malaquias 3 e o versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó Israel, ó filho de Jacó, não sois consumido. Novamente, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. O tema que o Senhor colocou em meu coração é o seguinte: se o processo é dolorido, é porque se o processo que a pessoa está passando, que o crente está passando, é dolorido, porque as regras que foram estabelecidas não foram respeitadas. Eu vou explicar esse tema agora mesmo. Mas antes, porém, eu quero aconselhar, o Senhor falou ao meu coração para aqueles que estão na presença, para aqueles que caminham na presença do Senhor, servem ao Senhor,
nunca se desviou do caminho, nunca se desviou da presença, nunca se desviou, aceitou Jesus, tem a sua fé ali firmada e está caminhando. Um conselho da parte de Deus: não se afaste, não se desvie, não vai para o mundo, porque esse tema que eu vou falar aqui nessa noite é sobre aqueles que, estando na presença do Senhor, servindo ao Senhor, andando na presença do Senhor, adorando ao Senhor, exaltando a Ele, prestando culto a Ele, deixaram de honrar a Deus como deveria ser e foi para o mundo, na prática do pecado, na imoralidade. Aí depois de tudo, voltou para Cristo todo arrebentado, todo remendado. Aí Jesus entrou novamente na sua vida e te restaurou e te deu um novo cântico. Só que tem um porém. É o tema nessa noite. Se o processo que você está passando depois de você voltar novamente para a casa do Pai está dolorido, aceite. Porque é o modo que Deus trabalha com o filho. Porque não valorizou o primeiro amor, a primeira instância, a glória da primeira casa não valorizou. Pisou, não concordou, questionou certas coisas que eram estabelecidas. E agora está passando um processo que diz: ah, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ah, porque eu estou passando por isso? Ah, naquela época, quando eu aceitei ao Senhor, era tão fácil, era tão bom, por que agora está tão difícil? É porque naquela hora, naquele momento, naquela época, não soube valorizar o que Deus tinha feito na sua vida. Alabaxurianda, alabaxé. Tanto é que quantos que, aleluia, foram levantados, caíram, tinha dons espirituais, era usado na palavra, Deus usava de uma maneira sobrenatural, e hoje não é a mesma coisa, porque não valorizaram. Hoje clama, hoje busca, mas não alcança como era no princípio. Não consegue mais, não tem força mais, não tem disposição. Mas por quê? É o processo. Aleluia. É o processo. Tem um período grande estabelecido não pelo homem, mas por Deus. Deus escolheu Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homem ungido, homem consagrado. Mas uma certa feita, Davi resolveu passear pelo palácio. Aí deixou e permitiu que a carne entrasse na sua visão e contemplou uma mulher formosa, a sua vista. E a carne atiçou e ele gostou daquilo que estava vendo. Não vigiou, caiu, transgrediu. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, veio um processo da parte de Deus sobre a vida dele, por causa que não vigiou, não atentou para aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Aleluia. Você sabe o que Deus estabeleceu para a sua vida. Você sabe o que Deus preparou para a sua vida. Você sabe o que tem para acontecer na sua vida. Valorize. Se você nunca desviou, não desvie. Se você nunca deixou o caminho, não deixe. Aleluia. Continue na presença. Valorize o que você tem. Porque para aqueles que caem, para voltar e levantar e tornar ao caminho, meu Deus, é um processo dolorido.
Porque não é algo que vem do homem, mas é algo que vem de Deus. Aí vem esse versículo que eu acabei de ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Podem os homens mudarem. Podem as gerações mudarem. Mas Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O que ele estabeleceu para Israel, dentro da lei, foi estabelecido, cumpriu detalhe por detalhe. O que Deus estabeleceu para a igreja nessa última hora, através da graça, favor e merecido, foi estabelecido e vai cumprir detalhe por detalhe. Queira o homem aceitar ou não. Queira o homem questionar ou não. Isso vem de Deus. É Deus que determinou. É Deus que designou. Davi, quando ele caiu, veio a mão de Deus sobre toda a família e geração de Davi, por causa da desobediência. Por isso que a Bíblia diz: olhe, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas muitos dizem: ah, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tudo bem. O homem cai 70 vezes 7, depois se levanta. Mas a questão não é cair e depois levantar. É o processo depois que você vai ter que passar. E não adianta questionar. E não adianta levantar contra, você tem que aceitar. Porque quanto mais você levantar contra, questionar e cobrar Deus, por quê, mais você vai passar pelo processo. É melhor calar a boca e aceitar. Aleluia! Aceite! Reconheça os teus pecados, reconheça as tuas limitações, aonde você errou, o processo que você está passando é porque você não valorizou naquele dia o que Deus realizou na sua vida. A glória da primeira casa foi tremenda. E você está aí hoje aguardando a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Haverá um tempo na sua vida em que coisas poderão ser mudadas, mas depende unicamente de você aceitar o processo. Aceite, aceite, aceite. Diga para o teu Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Quantas das vezes eu perdia o sono, aleluia, ficava perturbado daqui e de lá. Aí quando de repente o Senhor foi me ensinando. Hoje eu entendo, Senhor, eu aceito o processo. Nem tudo que acontece na minha vida e na sua vida é por muito tempo. Desde que você aceite o processo. Desde que você aceite o processo. Quanto mais entrar pela porta, quanto mais entrar pelo caminho e aceitar o que Deus tem estabelecido, menos tempo você vai chorar, menos tempo você vai lamentar, menos tempo você vai murmurar. E chegará o tempo na sua vida em que você vai só dar glória a Deus. Vai só louvar a Ele, só vai exaltar a Ele. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus não é um pai ruim. Deus não é um pai ruim. A mão dele está estendida. Só que esse pai, ele valoriza o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui não cairá por terra.
cumprirá detalhe por detalhe, tanto para Israel, quanto para a igreja. O que nós precisamos, sabe o que acontece do ser humano? O doído para o ser humano é nunca reconhecer que errou. Calabás. Sempre é o outro que erra. Essa palavra não é para mim não, é para o Tiago. Esse processo não é para mim não, é para o Claudinei. Eu estou no estágio com Deus, que misericórdia. Eu não vou chegar nesse patamar aí não. Isso aí é com a irmã Girlene. Não é comigo não. Aí nós vamos jogando. Nunca aceita que errou. Que está daquela forma. E está passando aquele momento. É porque colocou os pés diante das mãos. Aquilo que não era para você fazer, você fez. Aquilo que não era para você praticar, você praticou. Aquilo que não era para você semear errado, você semeou errado. E hoje você pede misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. E a misericórdia de Deus vai chegar na sua vida. Mas deixa no tempo de Deus. A ferida vai ser curada. O bálsamo vai ser passado, haverá restauração. Você lembra quando você aceitou Jesus na primeira vez? Você diz, eu serei fiel pelo resto da minha vida, Jesus. Eu não vou desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus, o mundo para mim acabou, É só o Senhor e acabou. Aí você lembra que aquela vez o inimigo te ofertou aquela oferta e você aceitou e foi e praticou, errou, aleluia, fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Aí fica por isso mesmo? Não, não fica por isso mesmo. Você voltou, Jesus te perdoou, mas tem um processo, e o processo é dolorido. O processo da restauração na vida do cristão que volta, o filho pródigo, quando ele volta para casa, os irmãos sabem muito bem que há uma grande festa, há um grande banquete, mas só naquele dia houve aquela grande festa, houve aquele banquete, mas depois houve silêncio, porque aquele filho pródigo, mesmo sendo restaurado novamente, ele ia passar por um processo. Não é porque ele voltou e houve festa, e depois da festa, ia ficar por isso mesmo. Não, querido. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é verdadeiro. Ele zela pelo que está escrito aqui. Então você tem a salvação em Cristo Jesus. Você é liberto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louve a Ele por isso. Exalte a Ele por isso. Quantos cristãos que falam, meu Deus, a porta está fechada. Estou passando por isso. Quando eu estava naquela época não era tanto assim, era tantas coisas diferentes. Mas aí caiu. Mas aí pecou. E hoje o processo é totalmente diferente. Por quê, pregador? Porque o Deus a quem você serve, Ele não muda. O que Ele estabeleceu está estabelecido. Corra a carreira que está proposta. O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Era um homem dedicado, humilde, simples. E para ele, os cristãos naquela época, estava tudo errado. Ele perseguia o povo, porque ele acreditava na lei. E na lei, era olho por olho, dedo por dedo. Não, esse povo está transgredindo a lei, tem que morrer.
Só que Paulo não estava perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo a Cristo. E quando Paulo teve o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, a vida dele foi mudada radicalmente. Mas como Paulo era conhecedor, aleluia, da lei, depois que ele foi restaurado, depois que ele ficou 3 dias cego e restaurado, ele passou um processo de perseguir, sendo um perseguidor a ser perseguido. Ele passou um processo. Só que tem um porém, queridos. Paulo aceitou o processo. Paulo aceitou. Paulo disse: eu estou passando por isso, é porque eu persegui o povo de Deus. Eu estou passando por isso, é porque eu levantei contra a menina dos olhos de Deus. E eu tenho que aceitar. Esse é o meu legado. Tem crente que quer sempre estar por cima. E não é assim que funciona, queridos. Não é assim que funciona. Se fosse assim era tão bom, tão fácil. Estou na igreja, participo das bênçãos. Aí saio da igreja, vou para o mundo, apronto, faço e aconteço. Aí volto novamente com a cara lambida, fala: Jesus, eu pequei, eu transgredi. Estou aqui de volta, Jesus. Me restaura. Aí Jesus vai e restaura. A pessoa está na igreja, servindo, adorando, quando de repente, não, eu vou curtir. Aí volta para o mundo de novo, apronta e desapronta, aí volta com a cara lambida. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus é misericordioso, Ele tem misericórdia. É tão fácil, né? Pai bondoso é esse nosso. Alabaxa, Ele perdoa, irmão. Ele restaura, Ele dá vida. Feliz é o homem que, não tendo conhecimento da verdade, aceita a Jesus, é liberto, é transformado, e nunca arreda o pé da presença do Senhor, nunca retira o pé da casa de Deus, é fiel a Deus até o fim da sua morte, até Deus o recolher. Mas uma verdade eu tenho que dizer: o triste do homem, quando ele não sabe valorizar o que Deus concedeu para a vida dele, a ingratidão faz com que muitos se afastem da presença. A ingratidão faz com que muitos afastem do centro da vontade de Deus. E isso acontecendo, queridos, eu relutei contra esse tema, porque eu vi que é um tema difícil. Mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e que Deus me deu, é nunca recuar naquilo que Deus mandar eu falar. Nem para o meu pai eu recuei de falar para ele: meu pai, Deus me mostrou que vai te recolher. E um mês adiante Deus o recolheu. E Deus não conta com covardes, com aqueles que recuam. Mas Deus conta com aqueles que se colocam à disposição e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Aprenda a valorizar o lugar aonde você está sentado. Aprenda a valorizar a irmã, o irmão que está ao teu lado.
Aprenda a valorizar a família que Deus te deu. Meu Deus. Tem crente dentro da igreja, irmão, que está de mal com entes da sua própria família. Não conversa mais. Não tem mais comunhão. Porque detalhes aconteceram e ele não aceitou. E não humilha, não reconhece. Ah não, quem errou foi ela. Nunca é você, né? Sempre é o outro. Sempre é o outro que errou. Você sempre está certinho. Você sempre está certinha. O outro que não presta. Alabá, xarabá. Todos nós que estamos aqui nessa noite, dependemos de Deus. Precisamos de Deus. Se não for a misericórdia de Deus sobre a minha vida, o que seria de mim? Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a sua vida, o que seria de você? Pare e pense um pouco. Pare e medita. Se as mãos do Senhor não estivessem estendidas sobre o seu lar, sobre a sua família, você não estaria aqui hoje. Sua família não estaria lá hoje. Sua família tem sido guardada, tem sido protegida. É porque você tem intercedido por ela, você tem orado por ela, você tem apresentado ela a Deus, e Deus tem ouvido a sua oração, e Deus tem atendido a sua oração, porque você está na vontade de Deus, porque você quer Deus, você quer servir a Deus, adorar a Deus. E por sua causa, mas meu parente está nas drogas, fulano de tal está afastado. Mas você está orando, você está intercedendo, você está apresentando a Deus, e Deus está o guardando, e Deus está o livrando. Vai chegar a hora, em que o teu parente, em que o teu familiar vai ter um encontro com Cristo, a vida dele vai ser mudada, a vida dela vai ser mudada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Simplesmente porque você não aceita. Você diz assim: Senhor, eu posso estar passando pelo processo. Pode estar dolorido, meu Deus. Mas eu quero a bênção para a minha família. Eu quero a salvação para a minha família. Eu quero meu filho liberto. Eu quero minha filha liberta. Eu quero o meu parente liberto no nome de Jesus. Acredite, filho. Continue na posição. Permaneça firme e fiel. Ao tempo determinado por Deus, através da sua fé, vai acontecer. Deus vai concretizar. Alamá, xarabalaba. A fé que Deus colocou no seu coração. É por isso que eu li esse versículo aqui. Tremendo. O Deus a quem você serve, ele não muda. Se o Deus a quem você serve, ele não muda, a mão dele está estendida. E ele colocou no seu coração a fé. E essa fé que Deus colocou no seu coração, ela é imutável, ela não muda também. E você acredita no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus. Levanta sua mão direita e diz: eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus.
E para quem crê no sobrenatural de Deus, se coloque de pé no nome de Jesus. Deus colocou no meu coração, vamos orar. E o sobrenatural de Deus vai se manifestar nessa noite. E Deus vai designar para a sua vida, para o seu lar, para os seus familiares, uma grande vitória. Deus, ultimamente, Ele tem me incomodado nisso, durante a mensagem que eu tenho, aleluia, trazido, em levar a igreja ao momento da oração, de buscar ao Senhor e de colocar a sua fé em ação. Acredite nessa noite, Deus está com as mãos estendidas agora, sobre este lugar. As mãos de Deus estão estendidas sobre este lugar. E Deus tem mudanças nessa noite. Corações endurecidos vão esmorecer nessa noite. Você vai entrar na sua vida num momento de quebrantamento espiritual. Você vai começar a sentir algo da parte de Deus agora. Manai, Cheremianda, Labarra. E você ainda não sentiu, decanta, Labassuri, Maná. Pode dar glória, pode louvar, pode adorar. Porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui neste lugar, o Deus a quem você serve, Ele ordena a bênção, a vitória. Pegue na mão do teu irmão agora, da tua irmã. Estamos fazendo uma corrente diante de Deus. E essa corrente diante de Deus que não muda, um Deus verdadeiro, é uma corrente de oração intercessora, em favor da sua vida, em favor do seu lar, dos seus familiares. Aleluia! Último dia de novembro, amanhã é dezembro, quase terminando o ano. Mas o Deus a quem nós servimos, aleluia, não mudou. Ele pode agora concretizar aquilo que você está pedindo nas madrugadas, apresentando a Deus. Ele pode concretizar agora, decanta lá baixeia. Ele pode concretizar agora. Alamanei, xarabalaba, suriemana. Kedai, xaraba, suriebalaba, suriebana. Adriele, leba, suriemana. O Senhor visita o teu ventre, Lamanaga Suriemana. Alieba Surianda Labalabas. E o que está aí é escolhida e ungida perante Ele. Alai Suriemana e Abara Suriandama. Está guardada debaixo da potente mão do Altíssimo. Porque é o instrumento que vai fazer a diferença nessa terra. Guarde isso, Adriele, Labachuri Andalá. Deus ungiu, Deus consagrou, e Deus separou, Manarabalabacana, e é dele, Maná, é para a glória dele. Continue com seus olhos fechados. Vamos orar. Meu Deus. Alamais, Pai eterno. O processo ele é dolorido, é desafiador. Mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. As tuas mãos estão estendidas sobre essa igreja nesta hora, ó Pai. E o Senhor está visitando os corações dos seus filhos, das suas filhas nesta hora. Meu Deus, o Senhor está movimentando as águas, Senhor, trazendo mudanças aqui neste lugar, trazendo transformação aqui neste lugar, trazendo restauração aqui neste lugar. O Senhor está tocando no oculto e no escondido agora.
Rebassureba, labassureba, labagá. E o Senhor está trazendo restauração. E o Senhor está trazendo cura. E o Senhor está trazendo renovo. Ei, Barabacéia, os teus filhos estão recebendo agora, Senhor. Estão recebendo agora, no nome de Jesus, algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Alebalabasuriana lamanaia. O mundo não entende, não compreende, porque vem de ti, ó Deus. Vem de ti, Senhor, a restauração. Vem de ti, o Senhor, o movimento. Vem de ti, Senhor, o revestimento. Vem de ti, Senhor eterno, o fortalecimento. Vem de ti, meu Deus. É o Senhor que faz. É o Senhor que realiza. Receba em nome de Jesus. 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 Receba em nome. Ripa xarabacataraba, enxedereberebe cantalaba, reba xarabalabaralaba, ripa xereba canturieba suri. Deus está neste lugar, a glória de Deus está sendo derramado. Receba labachuremana, receba labachurema. Fale línguas estranhas, fale mistério, fale mistério, fale mistério, fale mistério. Deixa a glória descer, deixa o poder descer, deixa a glória te tomar nessa noite. Enai, charabá, alabás, a línguas estranhas vem na mente, vai falando o que alabaxé, vai falando, rebate, demai, charabá, ribe, xandá, meidecoma. Deus marcou este encontro nessa noite. Ai, temera, ai, ribieba, surema, namagarabá, ri, te, balabá, tchá, enche, meu Deus, enche, igreja, meu Deus. Reveste o teu povo nessa hora, Senhor. Anda lá, basure, manauá. É a glória, é o poder, é a glória. Allah, xarabalabá, rebederebe, sure, managarabá. Ra, xarabaná, emachure, maná. Meu Deus, eu quero te louvar por esse momento. Eu tenho certeza que no nome de Jesus, meu Deus, alama, xarabalabá, xarabalabá, alaba, xarabacanta, alaba, surebalabá, riberebe, xurianda, alaba, alabaga. Tu disseste para mim, meu Deus, eu preciso ouvir. Eu preciso, meu Deus, ouvir. Filha, eu estou a te falar. Cada um deles estão na minha mão de candalamana. Estou cuidando de cada detalhe. Nada escapa das minhas mãos. Sou Deus de perto, sou Deus de longe. Visito íntimo, e te renovo nesta hora, e te restauro nesta hora, e te fortaleço nesta hora, e te revisto nesta hora de autoridade no meu nome, Namagacharabagá. Riba Surya, a unção é sobre ti, diz o Senhor. Meu Deus, completa a obra, meu Deus, completa a obra, meu Deus, completa a obra. Visita aquele trabalho lá, Senhor.
Meu Deus, abre porta onde não tem porta ali, Senhor. Movimenta as águas ali, meu Deus. Movimenta. Deus, aquela barreira que foi levantada. Nesta hora aquela barreira cai por terra. Nesta hora aquela barreira cai por terra. Aquele mal bate em retirada. Aquele espírito de inveja, aquele espírito contrário que não veio da parte de Deus, intentando aquele lugar. Agora, ele está batendo em retirada. Ele está batendo em retirada. No nome de Jesus. Toma posse da vitória agora, filha. Meu Deus, te agradeço pela vitória na vida de cada um dos seus filhos. Continua conosco, meu Deus. Em nome de Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos e amados irmãos, somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi uma bênção, né? Mas Deus, irmãos, Ele continua realmente falando conosco, né? Ele batiza com o Espírito Santo, renova, irmãos, certo? Nós acostumamos naquele tempo, não, irmãos? Naquele tempo Ele operava, e opera hoje também, Ele não mudou. Sabe o que está faltando? É nós despertar do sono. É o tema das festividades do ciclo de oração geral, viu, irmãos? Despertar do sono, acordar. Porque Deus ainda faz, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nossa palavra de gratidão, nosso querido pastor, amado Ronivaldo, Deus te abençoe muito, muito por essa belíssima palavra, e que Jesus continue te abençoando, né? Nosso amado irmão Tiago, Jesus continue abençoando você, a Cíntia, certo? Hoje é o último culto do amigo, mas tem mais para frente, certo? O último deste ano. Deus te abençoe muito, muito, e fique certo que Deus tem muita coisa boa para vocês, amém? Meus irmãos, as promessas de Deus, elas são maravilhosas, elas cumprem. Porém, nós não podemos esquecer de uma coisa: existem muitos processos, certo? Quando a gente estuda um pouco da história de Israel, nós vamos observar. Eles foram abençoados, porém, passaram por muitos processos. Assim eu, você, né? Então nós temos lutas, temos promessas. Deus tem algo maravilhoso para nós, mas não podemos esquecer que nós enfrentamos muitos processos, viu, irmãos? Certo? Então não precisa precipitar, não. Fique tranquilo, certo? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, certo? Mas que luta, pode ficar tranquilo, que depois desse processo, a bênção de Deus vem. A promessa que Deus fez, ela cumpre, porque é assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Teve um ano que eu falei: Fátima, o que é isso? Foi o ano todo, Alaor. Luta e mais luta, termina uma, vem outra, né? Uma filha vai para o hospital, fica 15 dias internado, o filho quebra, fratura o pé, fica, né? E lutas e mais lutas, né? Batalha e batalha. Mas lá vem a mensagem de Deus. Deus tem bênçãos. Amém, irmãos? Nossa palavra de gratidão a toda a igreja.
muito grato pela presença dos irmãos. Permitindo Deus, até amanhã em nome de Jesus, até quarta, até sexta, em nome do Senhor. Amém? Ficamos de pés e vamos agradecer a Deus com a belíssima palavra de bênção apostólica. Agradecemos aí os obreiros, de modo geral, toda a igreja, em nome do Senhor, pela presença dos irmãos. Coloque a mão no coração aí. Já fomos abençoados com a oração, né? Que a graça, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos juntos, queridos, dizemos